Não é todo dia que se faz 35 anos na vida, então eu preparei uma lista de 35 ensinamentos que eu levo comigo para minha vida. Alguns já vieram comigo, outros eu aprendi com a vida e muitos outros eu ainda estou no processo de aprender. O primeiro deles é: nem tudo precisa ser rápido. Aliás, esse é o mantra da minha vida. Nem tudo precisa ser rápido, Mariana. Para quem não sabe, eu sou ariana, meu aniversário é dia 6 de abril. E eu sou uma pessoa que faz, eu sou uma fazedora. Gosto de fazer, fazer, fazer. Mas também quero colher os resultados muito rápidos. Tenho paciência quando os resultados são mais devagar. Mas isso é uma coisa que eu venho aprendendo com a vida. Já aprendi muito, já tenho muito mais paciência. Mas é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. Acreditar no processo, fazer o que precisa ser feito e não ter pressa. A consistência vence a intensidade. Isso também é uma coisa que uma ariana como eu precisou aprender ao longo da vida. Então, assim, eu já tive muitos projetos, eu ainda tenho essa tendência a ter milhões de ideias, milhões de coisas para fazer. Sou revolucionária, sou criativa, mas a gente precisa ter consistência. Só com consistência a gente chega num resultado, porque se a gente começa, para, começa, para, começa, para, começa, para, a gente nunca vai ver resultado. Isso também afeta a nossa psicologia. Quanto mais a gente desiste das coisas, menos a gente quer fazer. Então, consistência, consistência. Essa eu aprendi, aplico todos os dias, gosto e confesso que é o único caminho para chegar em algum resultado. Aprender a dizer não muda tudo. Eu aprendi a dizer não no Canadá, quando eu entendi que dizer não é uma coisa normal. Porque lá as pessoas dizem não. Você quer sair para fazer alguma coisa? Ai, não, obrigada. Não tem explicação. Não tem, ai, porque eu preciso ir lá, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia. Não. Não é não. Nossa, posso te dar um beijo? Não. Nossa, você quer sair com aquele cara? Não. Você quer um sorvete? Não, obrigada. Não, não, obrigada. Não, muito obrigada. Quer sair? Ai, não, eu acho que vou ficar em casa hoje. Muito obrigada pelo convite. Sabe? Eu ainda tenho dificuldade de falar não. Mas eu tenho mais dificuldade de falar não aqui no Brasil. Porque a gente acha que temos obrigações com tudo e com todos, o tempo inteiro. Mas essa obrigação não cabe a nós mesmos. Como assim? A gente fala sim para todo mundo e, consequentemente, a gente está falando não para nós mesmos, para as nossas vontades, para as nossas prioridades, para a nossa vida, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Quando você fala sim para tudo, você está falando não para você mesma. É pesado, né? É difícil de pensar assim. Mas é tão verdade. Eu vejo essa nova geração que fala até que bastante não. Mas a minha geração não fala tanto não assim. Você pode me ajudar? É claro. E aí eu tenho que mover a minha vida inteira para tentar conseguir ajudar aquela pessoa. Ou, ai, vamos sair? Eu movo a minha vida inteira para ir naquele lugar que às vezes eu nem quero ir. É complicado. Mas aprender a dizer não é libertador. Aprender a dizer não sem uma justificativa também é libertador. Porque um não que você dá é um sim para você mesmo. Então, fica aí a minha dica: aprenda a dizer não. Você não precisa dizer não para tudo, você não precisa dizer não quando você não quer dizer não. Mas é importante também se respeitar e respeitar suas vontades. O corpo fala, a mente também. Eu lembro que na faculdade eu li um livro que chamava O Corpo Fala. Esse livro basicamente explica que nós falamos com o nosso corpo, né? Gestos, posições, enfim, isso é a parte mais superficial do que vem adiante. Muitas vezes, não só as pessoas que convivem com a gente ignoram os sinais que a gente fala, muitas vezes não verbalmente, mas nós mesmos ignoramos o nosso corpo e a nossa mente. Dores não são normais, incômodos não são normais.
Muitas vezes a gente vai ignorando coisas que a gente podia ter resolvido tratando dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, né. Então é importantíssimo a gente escutar a nossa intuição, o nosso coração, as nossas dúvidas. Não é normal ter medo, não é normal você sentir dores. Então, investigue, se escute, se olhe com carinho, né? E resolva pequenos problemas da vida diária. Claro, os problemas vão aparecer, mas a gente consegue identificar rápido, se a gente sabe a causa, é muito melhor do que tratar só o sintoma. A causa, sintoma. Se você trata a causa, a coisa não volta, ou se ela volta, você consegue resolver mais rápido. Se você trata só o sintoma, o problema ainda tá ali. Ter rotina é a premissa de uma vida mais leve. Ter rotina é a premissa de uma vida mais leve. O que isso quer dizer? Eu sou ariana, sempre falei, eu não gosto de rotina. Meu sonho é ter uma vida flexível, meu sonho é poder fazer os meus horários. E isso de fato é verdade, eu amo fazer isso. Mas sem rotina, essa flexibilidade vira bagunça, vira caos. Então, ter rotina, né, ter seus horários, se organizar, nem que seja no dia anterior somente. Não precisa ser todos os dias iguais, mas você ter uma direção, ter um norte, ter seus horários, ter as suas obrigações ali no papel, ajudam muito a você ter menos estresse, menos ansiedade, menos problema, menos loucura, menos caos. Comparação é o ladrão da alegria, mais o mestre da sabedoria. Quando eu escrevi essa frase, eu falei: "Que maravilhosa essa frase, que maravilhosa", porque geralmente as pessoas param na primeira parte. Comparação é o ladrão da alegria. Mas será mesmo? Eu acho muito importante a gente se comparar, mas não se comparar para se autocriticar, se autodestruir, mas sim para aprender, para crescer, para entender onde estou, com um olhar realista mesmo. Não adianta a gente querer o resultado de quem faz X, Y, Z se a gente faz só X, ou se a gente faz só Z, ou se a gente faz tudo isso, mas com um período de tempo muito menor do que aquela pessoa que conseguiu aquilo. Sabe quando a gente olha para alguém que tem um relacionamento maravilhoso e a gente pensa, o que será que ela faz de diferente? Na maioria das pessoas, o primeiro pensamento é: ai, caramba, eu queria ter o que ela tem. Ah, mas ela encontrou fulano quando ela era adolescente. Ah, fulano é diferenciado, ou fulana é diferenciada. Mas será mesmo? Será que essa pessoa não se doa muito mais? Ou será que essa pessoa não se deixa cuidar muito mais? Então, assim, eu acho importante se comparar, sim, não para se autodestruir, para se autocriticar, mas para entender o que a gente pode melhorar, onde a gente pode melhorar e onde a gente pode chegar, com um olhar de carinho mesmo, porque a gente está nessa vida para aprender, né? O amor é uma escolha diária. Novidade para você? Sim, a paixão ela vem assim de repente, ela pode cair no seu bolso, ela pode vir acompanhada de muitas emoções, muitas borboletas, ela pode acontecer ali na esquina, na viagem, assim como aconteceu comigo, né? Mas o amor, ele é muito mais do que isso. Ele exige trabalho, ele exige doação. O amor, ele exige ceder. Uma hora você cede, uma hora o outro cede. O amor exige conversas difíceis, momentos difíceis, situações difíceis, mas o amor, ele vai além, né? Ele ultrapassa barreiras. Ele deixa tudo isso no chinelo. Mas nossa, como que acontece esse amor então? Só depende de você e do outro, de duas pessoas. Uma escolha diária. Hoje eu vou te amar. Hoje você tá um pé no saco, mas vou te amar. Hoje você tá querendo encrencar, mas vou te amar. Hoje você tá de mau humor, hoje você tá num momento difícil, hoje você tá passando por um momento difícil na sua carreira, na sua vida, eu vou te amar.
Então, é uma escolha diária, muitas vezes inconsciente, pensando a longo prazo. É aí que a maturidade vem e comes in handy, sabe? Você pensa no futuro, você fala: será que eu quero essa pessoa para sempre? E aí você vai escolhendo. Escolhas diárias que no fim resultam num resultado maravilhoso. É aquele negócio, né? Da consistência contra a intensidade. É exatamente isso, o amor contra a paixão. A paixão passa, o amor fica. Você pode e deve escolher quem caminha do seu lado. Você já ouviu aquela história? Se você anda com 5 bêbados, você será o sexto. Se você anda com 5 pessoas bem-sucedidas, você será a sexta. Então, escolha bem as suas companhias, escolha quem está do seu lado, quem te agrega, quem te ajuda, né? Quem traz elementos para sua vida. Porque quanto melhor esses elementos, melhor será a sua vida. Escutar conselho não é errado. Escutar conselho da pessoa errada, sim. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você conta as suas coisas, se você conta tudo para todo mundo, você está abrindo aí um portal para as pessoas comentarem, darem palpite, darem conselhos, darem sugestões para sua vida. E muitas vezes essas sugestões, esses conselhos não são muito bem-vindos. Eu aprendi não sei quando na minha vida que era assim: quero falar sobre negócios. Vou falar com aquela certa pessoa que tem um certo resultado que eu quero alcançar. Por quê? Porque ela vai saber me informar melhor o que eu quero saber. Amor, não vai ser com essa pessoa que eu tô falando de trabalho. Pode até ser, né? Dependendo da pessoa. Mas eu irei conversar com uma pessoa que saiba sobre isso. Ou que eu admiro, né? Enfim, escutem conselhos de pessoas que chegaram onde você gostaria de chegar, em qualquer aspecto da sua vida. Tudo fica mais fácil quando você acredita em você. Não adianta o seu pai acreditar, seu marido acreditar, seu filho acreditar. Isso ajuda. Ajuda e muito. Quando você tem ali um suporte, uma rede de apoio, tudo fica mais fácil. Porém, se você não acredita em você, não adianta ter a rede de apoio mais maravilhosa do mundo, não adianta ter o suporte mais maravilhoso do mundo, porque você não acredita em você. Então você não vai fazer o que deve ser feito, você não vai fazer da forma que deve ser feito, você não vai, né, ultrapassar as barreiras dos problemas que vão vir aí no ao longo do caminho. Então, acredite em você primeiro, o resto é consequência. Ser legal não significa ser bobo, trouxa. Por que eu tô falando isso? Porque por muito tempo, eu tô aprendendo isso a duras penas, tá? Por muito tempo eu fui muito legal, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa muito compreensiva, muito empática, eu sou uma pessoa que valoriza o tempo das pessoas, o trabalho das pessoas, mas ser legal não significa ser boba. E por muito tempo eu fui, né? As pessoas já me trataram mal porque eu sou legal, ou já acharam que eu não ia fazer nada porque eu sou legal. Então, seja legal sim, mas saiba se impor no momento correto. Eu acho que isso vai te trazer mais resultados do que muita coisa nessa vida. Se imponha, ponha os seus limites, né? Ponha as suas vontades e vá atrás dos seus direitos também. Muitas vezes a gente vai deixando as coisas de lado. Ai, mas é muito complicado ir atrás disso, é muito complicado resolver isso. Ai, essa pessoa não vai fazer nada agora, né? Já foi, já aconteceu. Serviço mal prestado, produto ruim. E na verdade a gente está só com preguiça ou com medo ou com, né? Não quer resolver. Acha que não vai resolver, acha que não tem solução. Mas seja legal, mas se imponha e vá atrás dos seus direitos sempre que você puder. A sorte só existe para quem está preparado. Nossa, não, mas tem gente que não está preparada. Ela estava preparada, nem que seja mentalmente.
Sabe aquela pessoa que fala assim: "Ai, isso vai acontecer comigo. Um dia eu vou ser descoberta. Um dia o meu talento vai ser descoberto". E a pessoa está preparada aqui, aí dá certo, aí a sorte vem. Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente fala: "Ai, nossa, eu queria que acontecesse tal coisa, né, queria, sei lá, queria que alguém descobrisse o meu talento", mas a pessoa não faz por onde, não ensaia o suficiente, não vai para lugares suficientes, não toca em lugares suficientes, não quer sair da zona de conforto. Então, assim, eu tive muitas oportunidades de trabalho, por exemplo, mas foi sempre porque eu me pus ali. Eu me propus a produzir, a trabalhar, a fazer, a conseguir e a estar preparada para quando a sorte viesse. Nem que eu nem estivesse assim tão preparada, mas a gente sempre faz o possível com o que a gente tem. E com isso vem uma outra parte. Você não precisa ser bom para começar. Você precisa começar para ser bom. Não adianta você querer ter tudo certo, os melhores materiais, os melhores instrumentos, os melhores equipamentos, se você não for fazer o básico, o mínimo, o que tem que ser feito. Você precisa começar, porque começar primeiro já te dá a confiança em você mesma, a confiança, a coragem de que você pode fazer alguma coisa. 2, né? A prática leva à perfeição. Quanto mais você faz, melhor você fica. E terceiro, começando, ninguém vai dar bola para você, ninguém vai ligar para o que você está fazendo. Assim você tem mais chance de errar, de acertar, sem ninguém ainda tá muito preocupado com você, sabe? Criatividade é treino e espaço. Eu nunca me considerei uma pessoa criativa até eu sair do Brasil. Eu sempre me achei uma pessoa bem mediana, na real, né? Eu tinha amigos que faziam coisas, que tinham ideias e eu falava: "Como que você é tão criativa? Como? Como?". Eu fiz meu TCC, assim, sofrendo a duras penas. Mas depois, quando eu tinha mais tempo livre, quando eu fui morar fora, quando eu dei esse passo de coragem, esse primeiro passo, eu fui, eu só queria ir. Aí eu fui entendendo que criatividade é tempo e espaço. Criatividade vem quando você esvazia sua cabeça, quando você, né, pensa em menos coisas, quando você se preocupa menos em ser criativa. E 2, é o espaço que você dá. Você fica em silêncio, você olha coisas que te inspirem, você segue pessoas que te inspirem, você faz coisas que te inspirem, você faz coisas que elevam a sua energia, que te deixam preparados para você ser criativo. Pensa nisso. Sol, mar e natureza curam mais do que parece. Eu nasci em São Paulo, vivi em São Paulo, depois fui morar no Canadá, que eu já tive mais contato com a natureza, mesmo morando numa cidade. E depois fui morar na Argentina por mais 2 anos, que também é uma cidade grande. Só quando eu fui morar na Irlanda que eu entendi o quão valioso e maravilhoso é você viver com um pouco de mar, de sol e de natureza. Na Irlanda a gente tinha bastante natureza e a gente tinha bastante mar, porque a gente começou a surfar lá, enfim. Mas a gente não tinha bastante sol, o sol me fazia falta lá. Mas tirando tudo isso, eu entendi que quando você está conectado com a natureza, você relaxa, você produz dopamina natural, só de ver o belo, só de estar ali desacelerada. Os passarinhos cantando, você tendo mais tempo, porque o tempo também passa diferente. Porque o tempo nada mais é do que a nossa percepção de tempo. E quando a gente tem mais natureza, a gente tem menos estresse, menos pessoas aceleradas, menos coisas rápidas. E isso traz paz, traz cura, traz bem-estar. Não tem como eu descrever. É vivendo para saber. E quem viaja sabe. É que a gente acaba voltando nos ciclos viciosos, nos hábitos, na vida louca, no caos. Cuidar de si mesmo é um tour 360. Sabe aquele ditado, corpo são, mente sã?
Mente sã, corpo sã? Pois é. Eu acho que é bem isso. A gente cuida do corpo, isso afeta a mente, a gente cuida da mente, isso afeta o corpo. E assim vai. A gente precisa comer bem, a gente precisa se exercitar, mas a gente precisa também olhar para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar com a nossa energia elevada, né? Com o nosso sentimento de capacidade aguçado. E para isso a gente precisa fazer. É um trabalho constante, diário, de olhar para si mesmo. Então é isso. Cuidar de si mesmo é um tour 360, que exige trabalho, mas que no fim só traz resultados bons. O belo importa. Sim, o belo importa. E quando eu falo belo, eu não estou falando do padrão de beleza, né, física. Eu estou falando do cuidado, da atenção. Quem não gosta de olhar para a natureza, uma árvore perfeita, uma flor perfeita, uma grama verdinha, uma montanha, uma neve caindo, tudo que envolve a natureza, geralmente é belo. Quem não gosta de olhar o mar? Como que você se sente quando você entra num consultório de dentista e esse consultório está sujo, feio, caindo aos pedaços? A mesma coisa se você entra numa clínica de estética. Se ela é feia, fedida, mal cuidada. Como você se sente quando você não se cuida, não lava seu cabelo, não se arruma, não veste algo que que te deixa bem? Como você se sente? E agora reflita nisso que você me respondeu e me fala se o belo não importa. E o belo que eu falo não é padrão de beleza, é cuidado. Se você entra numa clínica cheirosa, num consultório bem arrumado, bem cuidado, com uma assistente recepcionista, né, que tá ali arrumada, bem apresentada, com um médico que faz a mesma coisa. Se você vai na casa de alguém estar organizado, se a sua casa está organizada, se você põe uma roupa bonita, passa um pouco de maquiagem, né, arruma o cabelo, como você se sente? É completamente diferente, né? E agora eu quero que você pense e reflita se o belo não importa. Os nãos da vida são uma oportunidade para você dar clareza para sua mente. Nossa, mas como assim? Pensa numa situação que você queria muito uma coisa e essa coisa não aconteceu. E no fim, você repensou e falou: acho que realmente não era o que eu realmente queria. Ou dois, você recebeu um não e você falou assim: não, agora eu tenho certeza de que isso é realmente o que eu quero, então eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo, até eu conseguir. Vou te dar um exemplo. Quando eu saí da faculdade, na hora, assim, eu apliquei para fazer educação física na USP. Eu passei na primeira fase, passei no teste físico e não passei na segunda fase, que era a fase prática. E depois eu fiquei chateada, né, na hora e tudo, mas depois eu pensei, até hoje eu penso, e falei: ainda bem que eu não passei. Porque isso abriu um leque de possibilidades na minha vida. Eu acabei cursando administração, né, na FECAP. Depois eu fui morar fora, eu fiz business também lá fora, fiz um ano de business na Irlanda, enfim. E hoje em dia eu trabalho com coisas completamente diferentes. A parte da saúde está inclusa, mas ser personal não era algo que eu queria para mim. E isso me ajudou a ter clareza do que eu queria, ou ter clareza do que eu não queria. Viva o presente. Pare de se importar com o que aconteceu no passado. Ai, mas minha mãe fazia isso comigo. Ai, mas meu pai fazia isso comigo. Ai, eu não sou desenvolta porque eu não estudei numa escola assim. Ai, eu não tenho sucesso profissional porque eu não fiz meu curso em tal lugar. Não. Forget about it. Agora você tem a sua oportunidade de fazer o que tem que ser feito, ou de fazer o que dá para ser feito. Esquece o passado. A mesma coisa com o futuro. O futuro ainda não aconteceu.
A gente só tem o presente aqui para se preocupar. O que a gente pode fazer é planejar. O que eu quero para o futuro? Né? O que a gente estava falando lá sobre relacionamento. O que eu quero para o futuro? Se eu quero ser uma funcionária pública, né? Eu preciso estudar agora, prestar o concurso, aí eu vou ser funcionária pública. Não adianta eu querer ser funcionária pública daqui 1 ano, 2, e não estudar e não prestar concurso, entende? Então, viva o presente, aprenda com o passado, planeje para o futuro, mas viva o presente. Trabalhe a sua comunicação. Eu nunca vi nenhuma pessoa se dar mal porque ela se comunica bem. Inclusive, isso para mim só abre portas. Eu admiro demais pessoas que são eloquentes, pessoas que falam bem, pessoas que se comunicam bem, que passam a ideia de maneira clara e objetiva. Mas tem um ponto. A comunicação é treino. Então, quanto mais você se comunica, mais você lê, mais você estuda, mais você se comunica bem, né? Faz um cruzamento de ideias, consegue fazer associações mais inteligentes. Então, trabalhe na sua comunicação. Você só tem a ganhar com tudo. Num argumento, numa discussão, numa vaga de trabalho, numa entrevista, né? Numa palestra, não importa o que seja, trabalhe na sua comunicação. Seja uma pessoa curiosa. A curiosidade, para mim, é uma das características mais importantes de uma pessoa ter na vida. Por quê? Quando você é curioso, você quer aprender, certo? E isso te ajuda em milhões de aspectos. Te ajuda no seu aspecto intelectual, te ajuda nos estudos, te ajuda no seu trabalho, você consegue melhorar o seu trabalho, e te ajuda nas suas relações interpessoais. Uma pessoa curiosa pergunta sobre a outra. Inclusive, ela escuta mais do que ela fala. Então, isso também é muito importante. Exerça a sua curiosidade, aprenda mais, aprenda a fazer associações mais inteligentes. Criança curiosa, e a gente vai deixando isso de lado conforme a gente vai, né, entrando na vida adulta. Mas desenvolva, atice, pratique a sua curiosidade todos os dias que você puder. E isso me leva a uma outra coisa que eu também valorizo muito, que é aprenda a lidar com pessoas. Aprenda a escutar mais do que você fala. Aprenda a desenvolver uma conversa. Por exemplo, tem gente que fala que não tem assunto. Gente, não tem uma pessoa que fale comigo que não tem assunto. Por quê? Porque eu pergunto, eu faço perguntas. Uma pessoa que pergunta consegue, né, tirar informações das outras pessoas. E quem não gosta de falar de si mesmo, né? É, desenvolva essa habilidade de falar com pessoas, porque é uma habilidade. Ser agradável, saber conversar com alguém. Eu acho que não tem característica mais importante para a gente desenvolver do que lidar com pessoas. Seja gentil consigo mesma, mas não seja gentil o tempo inteiro, porque isso é um tiro no pé. Eu vejo muita gente falar, ai, se abrace, se acolha, né? Toma seu tempo, fica tranquila, hoje não se preocupa. Mas a real é que o tempo passa. E se a gente se acolhe demais, se a gente se ama demais, se a gente acha que a gente merece tudo demais sem fazer por onde, a gente não vai conseguir nada. Sabe por quê? Porque isso desenvolve um sentimento de vitimismo. Ai, eu sou tão boa. Ai, eu faço tudo e eu consigo e eu mereço, né? Só que a real é que muitas vezes a gente não precisa se acolher. A gente precisa dar um tapinha na nossa bunda, levantar da cadeira e fazer o que tem que ser feito, né? A gente pode sofrer, a gente pode, né, ter sentimentos e tudo, mas se acolher demais também não é bom. Então, aprenda aí a achar um equilíbrio. Não é fácil, né? Isso na vida. Muitas vezes eu falo pra mim mesma: nossa, eu tô muito cansada, queria descansar. Eu passo 2 horas descansando, aí depois a minha cabeça já tá trabalhando de novo. E aí eu falo: será que hoje eu preciso voltar mesmo a trabalhar ou eu posso ficar tranquila até amanhã? Vejo os prazos, vejo o que dá pra fazer, e dependendo do que for, eu falo: não, engole esse choro, engole esse cansaço, faz o que tem que fazer e depois você descansa. É isso que tem que fazer.
Mantenha a sua vibração alta. Sabe aquela pessoa que tá sempre o tempo inteiro xingando, reclamando, achando um defeito, resmungando? Aquela pessoa, ela puxa você para baixo, não puxa? A sua própria energia também te puxa para baixo. Então, assim, quando você tá reclamando de si mesma, reclamando do mundo, reclamando da vida, reclamando, né, do tempo, você também está se puxando para baixo. Então, de vez em quando, ó, é bom manter a energia alta, fazer o que tem que ser feito e acreditar que as coisas vão acontecer, porque elas acontecem. Mas é isso, fazer o que tem que ser feito e manter a sua energia alta. Até aí você já tá meio caminho andado. Está tudo bem não dar conta de tudo. O que não tá tudo bem é não tentar. Sabe aquela pessoa que fala: "Nossa, não tenho tempo pra nada, como que eu vou começar isso? Não vai dar certo. Não vou ter tempo". Será? Será que você só não tá um pouco desorganizada? Será que não vale a pena você tentar? Porque às vezes dá muito. Muitas vezes a gente fica pensando que não vai dar conta de tudo e isso é uma desculpa para não começar as coisas. Às vezes a gente só precisa entender que muitas vezes realmente a gente não vai dar conta de tudo. E muitas vezes a gente até pode dar conta de tudo, mas a gente não vai dar conta de tudo 100%. Talvez a casa fique ali um pouquinho de lado, talvez o relacionamento fique um pouquinho de lado, talvez o trabalho fique um pouquinho de lado, talvez os filhos fiquem um pouquinho de lado. Então, assim, 100% de você em tudo o tempo inteiro, impossível. Mas um pouquinho de você aqui, um pouquinho de você ali, um pouquinho de você aqui, algumas partes do tempo, dá. Você não precisa se encaixar em qualquer padrão. Eu que o diga, né? Eu sempre fui a inimiga do padrão. Eu lembro que quando eu era pequena não tinha, né, creme para cacho, shampoo para cachos, produtos para cachos. A minha mãe tem o cabelo liso, as minhas irmãs têm o cabelo liso, meu pai tem cabelo cacheado, mas ele é homem, cabelo curtinho. Eu não tinha com quem conversar, com quem trocar, onde aprender. Então eu fui fazendo e lidando com tudo ali aos trancos e barrancos, muitas vezes com cabelo encharcado de creme, muitas vezes com cabelo encharcado de gel. Mas eu lembro que o meu avô um dia chegou pra mim e falou: "Por que que você não alisa o seu cabelo? Ia ficar tão mais bonita". E eu virei pra ele e falei: "Porque eu não gosto. Eu me gosto assim". Eu sempre tive essa percepção de que este cabelo me tornava diferente, que este cabelo era para ser meu. Inclusive, já tive probleminhas com essa conchinha aqui do meu nariz, que eu falava: "Ai, talvez empinaria". Mas eu gosto, este nariz foi feito aqui para este rosto. Não tô falando que você não deve fazer, tá? E não tô falando também que você não deva melhorar a sua autoestima. Estamos falando de outra coisa. Eu me sentia bem com as minhas características. Nesse caso, estamos falando de características físicas, né? Tá tudo bem. Eu não preciso me encaixar num padrão. Posso melhorar. Isso não é uma desculpa para que eu não melhore, para que eu não me cuide, para que eu não aprenda, para que eu não mude, tá? Mas é sempre um recado para você repensar ou pensar duas vezes antes de você querer se encaixar em algum padrão. E isso me leva a um outro pensamento que é: o que te diferencia é o que te faz único. Nós somos muito diferentes, mas ao mesmo tempo todos nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós temos características, nós temos, né, pontos a melhorar, pontos a aprender, coisas ruins, coisas boas, enfim. Mas eu sempre e eu aprendi muito, né, trabalhando nessa parte aqui de criação de conteúdo, é que o que te diferencia, te torna único. Pode ser seu cabelo, pode ser a sua forma de comunicar, pode ser, né, a sua forma de falar, pode ser a forma como você cria, pode ser a forma como você vê as coisas, as suas fotos, os seus vídeos. Então, pensa nisso, pensa no que te diferencia. Isso pode ser a sua carta na manga, numa entrevista, né, no seu trabalho como criador, na sua vida, né, no seu relacionamento. O que te diferencia, muitas vezes, é o que te torna único. Ser autêntico atrai o que é seu. Vamos pensar assim, eu já tive alguns relacionamentos na minha vida
E eu nunca tentei me encaixar numa forma que a pessoa quisesse que eu me encaixasse. Mas eu tenho amigas minhas que deixam de fazer coisas, que deixam de falar coisas, que deixam de expressar coisas, porque talvez a outra pessoa não vá gostar. Mas aí você tá mantendo do seu lado uma pessoa que não valoriza quem é você. Ou seja, você está vivendo uma vida meio irreal, porque a outra pessoa talvez não vá gostar. Mas aí, essa pessoa fica do seu lado. E o que é para ser seu, o que te valorizaria, a pessoa que te gostaria, está ali, esperando por toda essa autenticidade. A mesma coisa por um trabalho. Muitas vezes você fala: "Ai, não, eu super faria isso. Essa vaga é para mim", só porque você talvez esteja desesperada por um trabalho. E aí, é um tiro no pé. Porque esse trabalho não era para ser seu. Depois que você consegue esse trabalho, dá 2 meses, você: não aguento mais". E eu menti muitas vezes para mim mesma, falando que eu era capaz de fazer isso, e agora eu não estou feliz. O que que eu faço? Seja autêntico. Então, é isso que eu falo, seja autêntico, seja verdadeiro, mostre quem você é. Não caia no conto do vigário de que você não possa aprender, evoluir, mudar, né, mudar de ideia, claro que não, mas seja você no seu na sua moral, nos seus valores. Isso vai trair o que é para ser seu, seja ele, né, um companheiro, uma companheira, um trabalho e assim por diante. O que parece ser caos, muitas vezes é só transformação. Eu tenho passado por uma fase da minha vida muito louca, onde tá tudo mudando. A minha carreira está mudando, a forma como eu me enxergo está mudando, não drasticamente, mas está mudando. A gente mudou, né, para o litoral, a minha rotina mudou, a minha relação com a vida tem mudado e vem acontecendo muitas coisas que não eram esperadas. Isso é assunto para outro vídeo, mas o fato é que estava tudo parecendo um caos. Mas às vezes era só transformação. Eu tenho entrado numa fase bem mais tranquila, bem mais criativa, bem mais assertiva, bem mais clara, né, com clareza para o meu lado, com a energia muito mais lá em cima. Então, muitas vezes o que parece caos é apenas transformação. Nem todo mundo vai entender e tá tudo bem. Nem todo mundo vai entender os nãos que você dá, os sims que você dá. Nem todo mundo vai entender o tipo de conteúdo que você cria. Nem todo mundo vai entender as escolhas que você toma, os relacionamentos que você termina, os relacionamentos que você começa. Nem todo mundo vai entender. E tá tudo bem. Nem todo mundo precisa entender. Talvez nenhuma minoria precise entender. Você sabe o que é importante para você, o que você valoriza, o que é bom para você, o que te faz bem. Nem todo mundo vai entender. E tá tudo bem. As suas emoções são bússolas. Elas não são o caminho inteiro. Ou seja, tô sentindo um incômodo aqui. Por que será? Ela vai te apontar um caminho. Você precisa entender para onde você tem que ir. As nossas emoções, elas dão um direcionamento, basicamente. Eu me sinto muito feliz aqui, quero fazer mais disso. Eu me sinto triste ou incomodada ou traumatizada ou com medo. Por quê? Isso daqui também precisa ser entendido. Então, olhe para os seus sentimentos como bússolas, uma direção, não um fato. Você não precisa ser assim, você não precisa sentir isso o tempo todo. Mas isso é um caminho para saber para onde você precisa ir. Você precisa de tempo com você mesmo. Eu sou uma pessoa muito social e sociável. Eu era uma pessoa que dizia sim para tudo. Vamos para tal lugar? Vamos. Vamos para tal lugar? Vamos. No mesmo dia, no mesmo horário. Eu dou um jeito, vou um pouquinho nos dois, mas eu quero fazer tudo. Eu era essa pessoa que me desdobrava em mil para estar com pessoas, que fazia de tudo para estar com pessoas. E isso, né, tem seu lado bom e foi muito bom enquanto eu era adolescente, mas
morar fora, ter um tempo para mim, ter muito tempo para mim, foi importante também para eu entender que eu preciso desse tempo. O tempo cura, né? O tempo faz você olhar para si mesmo, o tempo faz você ver coisas que às vezes você não queria. Por que que eu sinto essa dor? Por que que eu sofro assim? Ou por que que eu tô tão feliz assim? Por que que eu sinto isso? Então, você precisa de tempo com você mesmo, para se entender e para ser melhor e para aprender, não só sobre você, mas sobre a vida. Não dê a sua opinião onde você não foi solicitada. E mesmo se você for solicitada, pense 2 vezes. Por que que eu falo isso? Porque, primeiro de tudo, quando a gente expressa uma opinião, a gente expressa os nossos valores, a nossa visão de vida, as nossas experiências. Então, muitas vezes o que se aplica para mim, talvez não se aplique a outra pessoa. Muitas vezes a pessoa também não está preparada para ouvir o que você tem a dizer. Talvez o que você tenha a dizer é meio duro, talvez seja meio pesado, talvez seja o que a pessoa não queria ouvir naquele momento. E aí entra, né, a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de lidar com pessoas. Talvez você não precise expressar a sua opinião naquele momento para aquela pessoa. Talvez você não precise. Então pense 2 vezes ou pense a melhor forma de fazer isso para aquela pessoa naquele momento. Preço não é valor. Muitas vezes a gente fica com medo, né, de cobrar por um certo serviço, a gente fica com medo de cobrar, né, pelo nosso trabalho, só que preço não é valor. A gente pode pensar, as grandes marcas. Vemos aí uma marca como a Hermès, por exemplo, que para você comprar alguma coisa, algum dos itens deles, você precisa já ter um relacionamento com a marca. Você não pode chegar lá e simplesmente comprar uns itens de desejo da marca. Por quê? Mesmo custando R$ 100.000, R$ 200.000, mesmo tendo dinheiro. Porque preço não é valor. E muitas vezes vai ter alguém que vai falar: nossa, mas isso não vale a pena. Mas não vale a pena para quem? Se a pessoa enxerga valor em uma determinada coisa, aquilo vale a pena, né? Uma viagem, uma experiência, um produto, uma roupa, enfim, preço não é valor. Pense nisso, tanto na hora de comprar, quanto na hora de cobrar pelo que você faz. Tem muita gente que fala, mas fulano de tal cobra muito menos para fazer isso. Tudo bem, você pode ir lá no fulano de tal que cobra menos para fazer isso. Porque preço não é valor. Muitas vezes o serviço que essa pessoa presta é melhor. Muitas vezes a qualidade do que ela usa para te prestar um serviço, né, para te dar um produto é melhor. Muitas vezes o marketing, né, o quanto de investimento ela fez naquela marca foi muito maior. E isso tudo vai agregando valor à marca, não preço, valor. E por último, né, 35 anos, eu tô na flor da idade. Foram 35 anos muito bem vividos, com muitos aprendizados e muitas coisas para aprender ainda. E eu sei que eu vou sempre ter, porque nessa vida a gente está aprendendo sempre. 5 ensinamentos aí que eu levo para minha vida, muitos já aprendidos e alguns ainda com muito trabalho a ser feito, mas são coisas que realmente direcionam a minha vida. Se vocês gostaram e se tem alguma coisa para acrescentar nessa lista, já comenta aqui embaixo. Já segue o canal se você não segue, já deixa o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Feliz aniversário pra mim. Pecão, tá mandando um beijo. Ai, que dor! Ai, que dor, amor! Beijo.